Olá, estamos começando mais um Saúde em Foco, um programa ligado ao mestrado profissional em saúde materno-infantil. Hoje vamos lidar com um tema que é muito caro para nós e ao mesmo tempo preocupante, que é a violência de gênero, principalmente a violência contra as mulheres. Para abordar esse tema, eu estou hoje com 3 convidados especiais. Estou com uma bolsista FAPERGS da UFN, que é a Carolina Araújo Londero, a qual me acompanha já nesses projetos de prevenção da violência em escolas, nas universidades e na sociedade como um todo. Nós estamos com a Regina Gomes, que é mestranda, enfermeira, trabalha no USME, e que no seu mestrado ela já vai desenvolver um projeto que aborda a questão da relação da violência e racismo. E também estamos com a Tanandra, que é graduanda do curso de enfermagem e faz a disciplina de temáticas emergentes. E como essa é uma temática emergente, ela vai falar um pouquinho o que a turma desenvolveu nesse período de pandemia para prevenir a violência contra as mulheres. Então, nós vamos começar a conversar um pouquinho com as nossas convidadas. Eu começaria, então, com a Carol. Carol nos traz um pouquinho dos dados, né, de violência contra a mulher. Então, Carol, por favor. Prof, muito obrigada pelo convite. Bom, quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente relaciona muito isso a um problema de saúde pública, porque a violência contra a mulher atualmente é considerado um problema de saúde pública, visto que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nesse primeiro semestre, nos traz que a gente tem um aumento no número de feminicídios, mas em contraponto, uma diminuição no número das denúncias. E aí a gente reflete muito, por que isso está acontecendo, né? Por que a gente tem mais mulheres morrendo, mas a gente tem menos mulheres denunciando? Será que é por conta do Covid? Será que é por conta de toda essa condição que a gente está vivendo atualmente? E nós temos algumas políticas públicas que elas seguram para a mulher a denúncia, que essa mulher denuncie, que essa mulher busque ajuda, e essas políticas públicas, elas nos orientam a auxiliar essa mulher. E aí, quando a gente pensa nessas políticas públicas correlacionando que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública, a gente precisa pensar qual população está sendo mais acometida por isso, né? Onde que isso se torna mais presente. E aí, por isso que é muito importante, durante as denúncias, nos ter relatado. Essa mulher é uma mulher branca? Ela é uma mulher parda? Ela é uma mulher negra? E por que isso é importante? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente vive o racismo estrutural. E aí é muito triste a gente se deparar com os dados que 1/3 dos estados brasileiros não nos diz se essa mulher é negra, se essa mulher é branca, se essa mulher é parda. Porque 75% das mulheres que são acometidas pelo feminicídio são mulheres negras. E aí a gente reflete, mas essas políticas públicas, elas estão assegurando um cuidado para essa mulher está se sentindo segura para denunciar? A gente tem também que 52% das mulheres que são vítimas de estupro também são mulheres negras, que 51% das adolescentes que são vítimas de estupro vulnerável, mulheres negras, e que 51% da violência doméstica acomete mulheres negras. E aí a gente pensa, será que essa mulher se sente segura para denunciar, visto que além do machismo ela sofre também o racismo? Certo, Carol. Quando eu escuto a Carol falando, e a Carol é nossa acadêmica do curso de enfermagem e bolsista de pesquisa, fica muito evidente, né, meninas, a importância da pesquisa e da ciência para o cuidado com a saúde. Tendo em vista que as 3 que estão aqui, 2 acadêmicas de enfermagem, uma enfermeira e eu também enfermeira, que o cuidado da enfermagem vai muito além do fazer o curativo, aferir uma pressão, fazer uma injeção, que é o que todo mundo enxerga do profissional da enfermagem. Então, nós somos muito mais do que isso. Eu acho que a tua fala evidencia muito essa importância da ciência no cuidado à saúde. E já falando nisso, né, eu queria mostrar, eu trago aqui um livro que foi produzido por acadêmicos aqui da UFN, não só do curso de enfermagem, mas também onde nós temos aqui um artigo que é da Carol, inclusive, né? E vários desses temas aqui que estão abordados nesse livro têm relação com a violência de gênero, não só a violência contra as mulheres. Mas, assim, é importante que a gente, quando fala em violência de gênero, entenda que nesse contexto estão inseridas as mulheres trans, as travestis. E Santa Maria foi palco
de 5 assassinatos de travestis no final do ano passado e início desse ano. Inclusive, nós produzimos agora um artigo bem importante sobre essas mortes, para refletir como que a sociedade reage ainda frente aos casos de violência, né? Eu tenho uma coluna no Diário de Santa Maria, onde também eu falo sobre, a última coluna, inclusive, eu falo que eu vivenciei uma violência na rua, né? Um casal que estava discutindo, e eu fui perguntar se a moça precisava ajuda e ele partiu para me agredir, né? Foi por instantes assim que eu consegui escapar, e a gente fica se perguntando como agir frente a essas situações, que depois a Tanandra vai falar também de alguns produtos que a turma criou para estimular que essa mulher denuncie, que ela busque ajuda e que ela seja acolhida nesses espaços. Mas eu gostaria agora de falar um pouquinho com a Regina Gomes, nossa mestranda do mestrado profissional em saúde materno-infantil. A Regina participou de um processo de seleção do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que estimula através dessa seleção e dessa bolsa de estudo que a Regina conseguiu alcançar, para que os enfermeiros estimulem e provoquem a utilização efetiva da sistematização da assistência de enfermagem em todo o Brasil, né? Mas no nosso caso aqui, muito principalmente na região central do estado do Rio Grande do Sul. A segunda turma de bolsistas COFEN, que a Regina faz parte, e ela tem uma proposta muito inovadora, a Regina é minha orientanda, né? Tenho esse prazer de trabalhar com ela. E a proposta da Regina ela é muito inovadora, não só na SAI, mas também porque ela vai abordar um pouquinho dessa questão de violência. Fala um pouquinho para a gente, Regina, desse teu trabalho. Quero agradecer a oportunidade como aluna da UFN e aluna do bolsista do CAPES-COFEN. E falando nesse assunto que é muito relevante, né? Eu ouvindo a Carolina relatar os dados, né? Os dados não mentem, né? São provas incontestáveis, né? Que o racismo estrutural, né? Ele é muito entranhado em cada uma das estruturas e creio ser o responsável por conta dessa não denúncia, porque tantas mulheres, né? Negras, a maioria, né? Mais de 50% sofrem agressões, violências, né? Físicas, mentais, morais, né? E não denunciam, né? E a gente vê que o racismo estrutural ele funciona como um fracasso, né? Das instituições que deveriam nos resguardar, nos proteger, né? Em fornecer um serviço igualitário, um serviço de qualidade para todos e todas, né? E nós vemos que isso não acontece. O que acontece é que uma determinada população, uma determinada classe social, né, mais privilegiada, ela é melhor acolhida, ela é melhor atendida, ela tem como resgatar os seus direitos. E nós, né, mulheres negras, nós temos que ir peregrinar pelas instituições, né, para fazer valer os nossos direitos. E muitas vezes não somos levadas em consideração, não somos avaliadas adequadamente como uma situação grave, né, que é essa situação de violência doméstica, violência moral, que nós somos vítimas todos os dias, a cada dia, né? Nós vemos que, por conta desse racismo estrutural, né, que essa falha das instituições em nos prestar uma assistência adequada, nós sofremos no período grávido puerperal, né, para fazer um pré-natal de qualidade que muitas vezes não nos é oferecido, né? Nós somos mal atendidas, somos mal avaliadas e morremos mais por conta disso, né? E na hora de parirmos, nós temos que fazer a peregrinação pelas instituições de saúde para conseguir que uma nos acolha, né? E muitas vezes não temos instituições que forneçam um pré-natal adequado e agravando as nossas condições de saúde que já são precárias, porque com saúde precária, com alimentação precária, com trabalho precário, isso tudo, né, vai culminar em uma situação pior ainda de vulnerabilidade das mulheres, dos negros e principalmente das mulheres negras, né, que representam a maioria nesse contexto tão dramático da nossa sociedade, né?
E nós vemos também que essas mulheres, né, que nós mulheres, nós somos também tratadas de uma maneira inferior por conta da condição, por conta da cor da pele, né? E no mercado de trabalho, nós ganhamos menos, temos trabalhos mais precarizados, né? Não temos os respaldos legais, né? Que são uma carteira assinada, um salário digno, nós ganhamos bem menos que outros de outras etnias e que executam as mesmas tarefas. E também não nos é dada a oportunidade de demonstrar o nosso conhecimento, a nossa capacidade de trabalhar e de agir como cidadãos brasileiros que formamos e construímos essa sociedade e cooperamos, né, com sangue, com suor, com lágrimas, com nossas vidas, né, desde da época da escravidão até hoje, né? Porque nós vemos também, como a Carol ressaltou, a Carolina ressaltou, a maior taxa de morte, né, entre mulheres e entre negros, né, e principalmente negros na fase produtiva, homens e mulheres na fase produtiva, em que eles estariam produzindo e ajudando esse país a crescer. Mas muitas vezes não nos é dado por conta do racismo estrutural, desse pensamento, né, entranhados nas instituições em que o negro é inferior, que ele não sabe, que ele não tem capacidade. E não nos é dado nem a oportunidade de demonstrar o que nós podemos fazer. E isso Certo, é lamentável. Regina, muito, muito, muito importante essas reflexões que tu trazes. E a Regina, ela entrou com muita força no mestrado, né? Nós temos um grupo que participa de estudos e pesquisas, nós temos nos reunido agora durante a pandemia de forma online, e a Regina está ingressando neste grupo agora, do qual a Carolina e a Tanandra já fazem parte, onde nós debatemos alguns livros, né, fizemos algumas leituras, indicamos filmes, e agora, no dia 4 de dezembro, que será a nossa próxima reunião, e participam desse grupo várias egressas do mestrado profissional em saúde materno-infantil, nós teremos, inclusive, né, Regina, a participação de um enfermeiro de Moçambique, que está fazendo doutorado aqui no Brasil. Tem sido um grande parceiro, eu fui banca do mestrado, tenho feito alguns trabalhos junto com o Manuel Maoshi, que ele vai nos trazer também um pouquinho dessa situação lá na África e fazer um paralelo com o Brasil para pensar o que podemos crescer, como podemos minimizar, né, meninas, esse problema todo da violência e principalmente essa questão que tu trazes, né, Regina, que é fortemente ligada ao racismo. Então, eu acredito que assim, a importância desse mestrado profissional, quando ingressa uma aluna como a Regina, com todo esse potencial que vocês puderam já perceber, e que ela está nesse momento pensando, refletindo no seu produto, que produto eu posso gerar que tem impacto para as mulheres negras de onde nós convivemos e como esse produto pode ser replicado no Brasil inteiro e quiçá fora, né? Porque nós estamos já com algumas parcerias feitas internacionais, inclusive eu e a Regina já estamos com planos aqui, né? De irmos também para a África com o Manuel, vivenciar a realidade deles e repensar o nosso Brasil, que está muito triste, toda essa violência, todo esse ódio. Precisamos, sim, lidar com essas questões e minimizar toda essa problemática da violência. Mas também, pensando em estratégias a curto prazo, a Tanandra, ela, como graduanda do curso de enfermagem, além de fazer parte do nosso grupo de estudos e pesquisa, né, Tanandra? Ela é da turma do 7º semestre, e nesse 7º semestre, então, dentro da disciplina de temáticas emergentes e reemergentes em saúde, nós lançamos um desafio, né, Tanandra? Então, a Tanandra, ela vai falar um pouquinho desse desafio, como que a turma percebeu, quer dizer, nós fizemos um levantamento epidemiológico e vimos que realmente os casos de violência contra a mulher durante a pandemia aumentaram. E o que faremos, né? Não podemos assistir e não fazer nada. Então, fala um pouquinho, Tanandra, como é que a turma desenvolveu este projeto nesse 2º semestre de 2020, durante a pandemia, já que estamos praticamente trabalhando de forma online e não presencial.
Bom dia a todos, então. É um prazer estar representando a minha turma hoje. Então, a gente foi dividido em 4 grupos na disciplina, onde cada grupo procurou uma forma diferente de chegar nessas mulheres que talvez às vezes não tenham acesso ao celular, porque o marido não deixa. Então, a gente elaborou folders que vão ser colados em mercados, em ônibus, com números que as mulheres possam ligar para fazer a denúncia. Um grupo entrou em contato com a Patrulha Maria da Penha para que consiga também alcançar o maior número de mulheres. Outro grupo usou as redes sociais como uma forma online, né, já que a gente está no meio da pandemia. A gente está no momento de execução do projeto agora. E como a prof falou, assim, ó, o desafio está fazendo jus ao nome, é um desafio realmente. A gente, como turma, a gente ficou muito apavorado com o número de mulheres que sofrem agressão, ainda mais em tempos de pandemia, e ainda mais apavorado com o número de mulheres que não denunciam, por medo ou por falta de comunicação até com a lei, né? E, assim, em dezembro agora a gente vai ter a parte de apresentar um relatório para a prof e a gente espera assim que os números sejam maiores de denúncia entre as mulheres, né? E a gente também quer lembrar que a gente juntas a gente é mais forte e que a vida pode ser ainda mais colorida e mais prazerosa no momento que a gente denunciar os agressores. Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Tanandra. Essa turma ela desenvolveu também um vídeo onde, neste vídeo, as artistas são as próprias alunas, né? E o vídeo é muito impactante, dizendo desse ciclo de violência e alertando. Esse vídeo teve muita visualização na internet, mas é interessante porque elas pensaram também na relação assim, e se essa mulher, porque a gente sabe que muitas mulheres o marido supervisiona, ou o marido, ou o companheiro, ou agressor, né? Ele supervisiona com quem ela fala, que roupa ela anda. Então, assim, um dos grupos produziu um cartaz que vai ser colado nos ônibus, no Uber, táxi, nos supermercados, na farmácia, por onde essa mulher pode circular, para que ela tenha essa visualização rápida, assim, de que número que eu posso ligar numa hora que eu consiga, né, e buscar essa ajuda. Mas, assim, além da denúncia, além de todo o trabalho que vem sendo feito pela turma, e mesmo no grupo de pesquisa nós já temos algumas atividades anteriores, né, à própria pandemia, que já desenvolvíamos em escolas. Nós não focamos só nas meninas e nas mulheres, né? Mas precisamos falar com esses meninos e esses homens. Então, aqui dentro da faculdade, dentro da UFN, no momento de não pandemia, quando os encontros eram presenciais, nós temos rodas de conversa, uma roda de conversa com mulheres e outra aberta para os homens que querem desconstruir esse machismo. Então, certamente, esse trabalho vai voltar com muita força no momento que nós pudermos, né, que descobrirmos a vacina e um mecanismo eficaz de proteção, nós voltaremos com certeza. Mas, por enquanto, é importante que as pessoas entrem em contato online, né? Nós temos o grupo, eu acho que a Tanandra pode depois também passar, Tanandra, o Insta de vocês, né? Nós temos o Insta que é do grupo de pesquisa, que é Debatendo Livros, que nesse grupo, além de ler os livros e tecer comentários sobre as autoras, né, porque nós estudamos e debatemos autoras, sim, nós só lemos mulheres, né, até para estimular, já que durante tanto tempo as mulheres sequer poderiam escrever, né? Então, vocês podem entrar em contato conosco através desse Instagram, que é @debatendolivros, que ali também a gente está prestando algum tipo de socorro, né? No momento que tu quer conversar, quer desabafar. Então, nós estamos abertas. É importante saber que a UFN tem esse trabalho, ele é forte e cada vez mais visível. Acho que isso é fundamental, que Santa Maria e região saiba que existem canais para pedir socorro. Eu gostaria, meninas, que vocês dessem uma palavra final, uma mensagem final, nessa mesma roda, né? Que começasse pela Carolina, mas uma mensagem assim para as mulheres que nos assistem e também para os homens e para toda a diversidade, ou seja, para todos que nos ouvem, como podem, porque não adianta só a saúde, só a educação. Esse é um trabalho de todos, né? Eu acho que toda a sociedade tem que se envolver e minimizar esse grave problema que é um problema de saúde pública, como a Carol falou. Carolina, começamos contigo uma mensagem final.
Com o relato, né, tanto da Regina quanto da Tanandra, eu reflito muito sobre as políticas públicas, sobre a nossa própria Constituição. E uma coisa que eu sempre falo é: leia políticas públicas, leia a Constituição, conheça os seus direitos. Porque a partir do momento que a gente conhece os nossos direitos, a gente sabe pelo que tá lutando e pelo que a gente precisa mudar. As políticas públicas, elas estão aí para nos dar suporte, para nos assegurar, a Constituição está aí para isso. Então, leia, estude, como a prof falou, o nosso Insta do grupo, que é o @debatendolivros, está aí para isso. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só mandar no direct que a gente responde. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém solta a mão de ninguém. E realmente, ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todas juntas nessa luta. Obrigada, Carol. Regina. Só queria ressaltar que nós, né, mulheres negras, nós lideramos, né, o movimento negro no Brasil e no mundo. E aí a gente também não pode deixar de pensar nesse homem, né? Nesse homem, nesse machismo, porque isso também é uma questão estrutural, né? O homem se faz homem, né, através do domínio que ele tem sobre os corpos femininos ainda. Então, nós precisamos de realmente conversar, debater sobre isso, né? E desconstruir esse modelo, né? Porque quando essas mulheres são violentadas, né? São humilhadas, né? O que passa na cabeça desse homem, né? É o objeto de domínio, né? De tratar a mulher como objeto de domínio. E isso a gente tem que discutir muito com eles, conversar muito, para desconstruir essa estrutura que foi criada ao longo dos anos, né? Desde lá da infância. Né? E ressaltando hoje, né, que é o Dia da Consciência Negra, eu não poderia deixar de citar, né? É um espaço, um momento realmente de reflexão e de debate, né, sobre essas questões que estão tão entranhadas no nosso dia a dia. Perfeito, Regina. Obrigada. Tanandra, palavras finais. Então, eu faço as palavras das meninas as minhas. Gosto muito de dizer que juntas a gente somos mais fortes, a gente precisa se unir para acabar com esse machismo patriarcal que existe na sociedade ainda. A gente precisa acabar com o feminicídio, com as agressões. As mulheres têm que ter voz no Brasil ainda mais forte. E juntas a gente consegue tudo, e denunciando a gente vai longe. Obrigada, Tanandra. Bom, esse programa, então, ele foi muito claro para trazer algumas reflexões, né? Que não é só da saúde, só da educação, só dos candidatos a vereadores e prefeitos, é de todos nós. Eu acho que trouxemos aqui alguns pontos da reflexão que envolvem a questão do machismo, do racismo, do poder do homem, da submissão da mulher, quadros que precisam ser urgentemente transformados. E só vai ser transformado se todos participarmos, né? Se todos, todas, se todos estiverem envolvidos, eu acredito que sim, é possível avançar. É preciso estarmos atentas, ninguém solta a mão de ninguém, como disse a Carol, e façam parte de grupos, não precisa ser necessariamente do nosso. Santa Maria tem vários, né? Ainda mais agora de forma online, que isso nos facilita a participação. Eu mesma participo de 4 grupos, né? 3 além desse que a Carol falou. Forme o seu grupo, reúna suas amigas, conversem com seus filhos, com seus companheiros, com seus tios, padrinhos, avós, e envolvam a todos nesse contexto. E esse momento de reflexão passa até por aquela piadinha sem graça que as pessoas às vezes ainda soltam sem pensar. Então, façam com que as pessoas pensem, reflitam, assistam vídeos, filmes, leiam livros, debatam sobre esse tema, porque eu acredito que o Brasil pode sair desse lugar vergonhoso, que é o 5º lugar em caso de violência contra mulheres e um dos primeiros em relação à violência de gênero. Não podemos permanecer com esse quadro. Acho que todos temos o poder de mudar essa situação. Nós agradecemos a sua audiência e o mestrado materno-infantil daqui da UFN agradece muito a participação das meninas, o curso de enfermagem também. Um grande abraço a todas e um grande abraço a todos que nos assistem. Muito obrigada e até o próximo.